projeção foi feita pelo matemático Etereldes Gonçalves, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que integra o Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos. O grupo auxilia o governo do estado na tomada de decisões desde o início da pandemia. A expectativa é de que até 31 de outubro a taxa de transmissão do novo coronavírus chegue a zero, mas com um saldo total de mortos de 3.800 pessoas. O que a gente está percebendo, principalmente na curva de óbitos, a média móvel 7 dias de óbitos, é que a descida tem sido meio simétrica com a subida. Então, assim, se nada for alterado abruptamente, a gente imagina que vai ter o mesmo comportamento na descida que na subida. Então, se a gente levou 120 dias aproximadamente para chegar no pico da pandemia no Espírito Santo, na média móvel de óbitos, a gente deve levar mais 120 dias para chegar em níveis, sei lá, a gente não deve zerar o número de óbitos, isso não deve ocorrer, mas deve ter números bem baixos aí de óbitos diários, com a média móvel próximo de zero, né, no estado como um todo. Nesse gráfico é possível ver as diferenças nas curvas epidemiológicas no estado, na Grande Vitória e no interior. Na região metropolitana, o pico da Covid-19 foi atingido no dia 24 de junho. No interior, a curva também já atingiu o platô e começa a descer. Hoje a gente pode dizer que o interior também já passou pela fase mais aguda e começa uma fase de descendência. Então, pela primeira vez, a taxa de transmissão no interior fica abaixo de 1, né, na semana do dia 17 a 24 de julho. Então, foi a primeira vez que o interior se mostrou com taxa de transmissão abaixo de 1. A Grande Vitória já vem mostrando essa taxa abaixo de 1, né, no período mais longo, né, veio do início de julho, passou a fase mais aguda lá no final de junho. Então, o estado como um todo agora já se mostra numa descendência bem consolidada. O estudo leva em conta o percentual da população que já está exposta ao vírus, com um aumento gradual na flexibilização das atividades econômicas e sociais a cada 14 dias. A simulação mostra que abrir gradualmente ou manter as atividades como estão tem impacto mínimo na curva de infectados e óbitos. Quando você começa a descer, é muito difícil você comunicar para a população que depois que a fase mais aguda já passou, você deve colocar medidas mais restritivas. Então, quando a fase mais aguda passar, é a hora de você afrouxar as medidas e não a hora de você restringir mais. Então, restringir mais, desce mais rápido, mas você não consegue comunicar isso, porque é muito difícil você convencer as pessoas de que na descida é preciso ter mais restrição do que na subida. Então, se na subida a gente já começou a abrir, não é na descida que a gente vai restringir, você entendeu? Mesmo quando a taxa de transmissão estiver próxima de zero e o número de casos e mortes for menor, ainda será necessário manter todas as medidas de distanciamento social. Enquanto não houver uma vacina ou um tratamento eficaz contra a Covid-19, o risco de contaminação pelo novo coronavírus ainda é grande. O vírus vai ficar entre nós, mesmo quando o RT chegar a zero, ele ainda vai continuar entre nós, como vários outros vírus e bactérias continuam, e a gente vai precisar manter as nossas medidas de prevenção, manter o distanciamento físico, as pessoas que estão retornando ao trabalho, manter o ambiente com circulação de ar, janelas abertas, portas abertas, então manter essa prevenção para que a gente não deixe um ar viciado, se tiver alguém infectado, né, ali, ficar um vírus circulando para poder infectar outras pessoas, então manter a circulação de ar, manter todas as medidas de higiene, utilizar máscara. Então, acredito que até a vacina nós ainda teremos que ter esses cuidados. Para a epidemiologista, a testagem deve ser prioridade nesta nova fase da pandemia no estado. A vigilância epidemiológica nas casas, nos territórios, para identificar, uma vez que você tiver um caso suspeito, você testar rapidamente, isolar rapidamente e impedir que essa pessoa circule muito e contamine muitas pessoas. Então, a gente vai ter que trabalhar
vamos dizer, com uma inteligência epidemiológica maior, tentando mapear esses locais de prováveis pessoas suspeitas que podem espalhar e infectar, né, cada vez mais.